Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXX. Nota de Vástria. Aqui com mais um capítulo. Antes de começarmos, devo informá-los de um grande erro que cometi no capítulo anterior. Esse tópico tem a ver com cabines. Eu estava errado ao classificá-los, pois Hestia não é a deusa que guardava os campistas não reclamados, mas era a cabana de Hermes. Eu não sei por que soou tão alto na minha cabeça que era a cabana de Hestia, mas ei, isso realmente não muda muito. Digamos agora que o número de cabana será 11 e não 12, já que a cabana de Hestia não existe no momento. Espero que você saiba como se desculpar e, se encontrar algum outro erro, não hesite em me informar, pois tentarei corrigi-lo o mais rápido possível. Capítulo 6. Semideus de dois deuses. Ártemis passou um dedo pela mesa e sorriu. Bom trabalho. Tudo está impecável. Ainda bem que o lugar não é muito grande. Bel diria enquanto se sentava na janela e via todas as pessoas do lado de fora. Lady Ártemis, acho que devemos ir agora. Poebe se levantava da mesa, assim como as outras mulheres. Ártemis assentiu seriamente. Eu te desejo sorte. Ártemis lançou um olhar amigável às duas garotas mais novas. Especialmente vocês dois, já que é sua primeira vez. Ambas as meninas balançavam a cabeça um pouco nervosas, enquanto Poebe e Zoe se olhavam com alguma preocupação. Sim, eles concordaram com a ideia de Ártemis, mas ainda era normal se preocupar, porque mesmo que tivessem a bênção de Ártemis, ainda eram crianças inexperientes de 9 anos. Bel apenas olhou para seus companheiros seriamente. Ela estava esperando por uma chance de fazer todos os Laiers gostarem dela, incluindo Ártemis, e esta poderia ser sua única chance. Embora Zoe fosse muito boa com ele, os outros ainda eram muito agressivos ou relutantes em tê-lo por perto. Embora Bel fosse alguém muito paciente, isso acabaria sendo bastante irritante para qualquer um. Antes de começarmos o Capture the Flag, gostaria de apresentá-lo ao time aliado que joga conosco. Obviamente, escolhi o lado que tinha mais mulheres para que você se sentisse mais confortável. Explicou Ártemis. Poebe desembainhou uma de suas adagas enquanto lhe lançava um olhar perigoso. Deixe-me adivinhar, o time inimigo são os filhos de Ares, certo? Zoe daria uma risada divertida. Ah, quem mais poderia ser? Bel olhou para Zoe com curiosidade. A caçadora chamou sua atenção instantaneamente e começou a explicar. Temos uma reputação muito boa aqui. Mas como, muito ruim? Poebe interrompia com um olhar interrogativo no rosto. Zoe apenas acenou para a amiga. Bem, isso é uma coisa relativa. Para nós é bom, porque ninguém se atreve a ser esperto com a gente. Para o acampamento vai ser ruim, já que eles nos veem como pessoas muito perigosas. Essa reputação faz com que ninguém queira nos confrontar, exceto por os filhos de Ares. Isso porque eles só têm músculos na cabeça e não pensam em nada além de lutar.
Além disso, eles são os que têm o espírito mais sujo, e geralmente, se matamos um homem, quase sempre acaba sendo filho de Ares. Poebe acrescentaria com graça em suas palavras. Entendo, Bel diria. Agora eu entendo por que todos ficaram com medo quando nos viram. Bel pensaria com olhos vazios. Chega de conversa, vamos nos atrasar. Artemis repreendeu em tom severo, fazendo com que todos corressem para o lado dela. Artemis levou todos para a parte mais alta da floresta. Depois de passar por algumas árvores, eles encontraram vários campistas aparentemente se preparando para o combate. A maioria estava colocando seus capacetes ou testando suas espadas. Os campistas eram cerca de 30, e um grande número deles eram mulheres. Assim que viram Artemis, todos se curvaram à deusa, mostrando respeito. Artemis apenas assentiu com satisfação, fazendo todos voltarem para suas coisas. Artemis olharia para todos os seus caçadores seriamente. Bem, é aqui que eu os deixo. Artemis deu a Bel um último olhar. Estarei assistindo à luta, lembre-se do nosso acordo. Bel apenas assentiu seriamente. Eu sei, eu tenho que capturar a bandeira inimiga. Artemis apenas assentiu seriamente e saiu do lugar. Poebe batia os punhos com força com um sorriso perigoso no rosto. Bem, eles devem ser o dobro de nós, então terei muitas maneiras de me divertir. Imagino que você será capaz de se aliviar de muito estresse, senhorita Poebe. Isso mesmo, Kiron. Poebe respondia satisfeita ao olhar para o centauro recém-chegado. Kiron olhou para Bel, fazendo com que o homem de cabelos brancos levantasse uma sobrancelha. Recebi uma mensagem da capitã inimiga. Ela disse que não se importa com quem você é, ela vai se certificar de rastejar você no chão e enfiar sua bandeira na sua bunda. Ele parece ser uma boa pessoa. Bel respondia com os olhos vazios. Kiron riria abertamente da resposta de Bel. Mesmo que suas palavras sejam bastante duras, ela é uma boa menina, confie em mim. Bel apenas assentiu. Bem, vou deixar vocês em paz. Eu realmente quero ver essa partida. Kiron desapareceu entre as árvores, fazendo com que Bel levantasse uma sobrancelha. Haverá muitas pessoas nos observando. Acho que não, apenas o alto comando virá ver esta partida para informar aos deuses do Olimpo sobre seu resultado na batalha. Os outros estão passando por um treinamento rigoroso a esta hora. Bel se virava para ver quem havia falado com ele. Meu nome é Annabeth Chase, sou a capitã da cabine número 6. É um prazer conhecê-la. A mulher estendeu a mão com um sorriso. Bel Cranel, também é um prazer. Bel não demorou muito e apertou a mão da mulher, que eu aceitei de bom grado. A propósito, você disse cabana número 6. Então, vocês são os filhos de Atena. Annabeth assentiu. Isso mesmo. Não somos muitos, mas somos os mais inteligentes no campo de batalha. É uma honra estar sob o olhar de Atena. Bel respondeu com um sorriso. Annabeth alargou seu sorriso um pouco depois de ouvir isso. Fico feliz em ouvir isso. A mulher abriu as mãos e o olhou de cima a baixo, fazendo com que Bel levantasse uma sobrancelha. Você é como os assassinos. Quero dizer, você não usa armadura para se mover mais rápido. Bel apenas assentiu como uma expressão entediada. Isso mesmo. Já usei armaduras leves antes, mas como meu corpo adquiriu tanta resistência, não precisei usar outra. Bel levou a mão ao queixo. Bem, agora que minhas estatísticas se foram, eu não acho que minha pele é tão dura quanto costumava ser, embora eu ainda tenho minha habilidade que aumenta esse status de qualquer maneira, ele finalmente cairia. Bah, não importa. Annabeth olhava para ele com uma gota de suor. Que diabos você está falando? A capitã pensava e depois balançava a cabeça.
Faça o que quiser, mas é melhor não me culpar se você parecer um ouriço por causa da quantidade de flechas que estarão em seu corpo quando o jogo acabar. Bel deu-lhe um sorriso gentil com sua preocupação. Não se preocupe. Eu posso evitá-los, destruí-los. Destruí-los. Não só Annabeth pensou isso, mas Phoebe, Lilia e Brilha também lhe deram um olhar curioso. Então você está planejando usar esse poder de fogo que você mencionou para mim em suas histórias. Isso pode ficar muito interessante. Zoe pensava com grande entusiasmo. Salto de linha. Todos nós decidimos assistir ao jogo no mesmo lugar. Kiron perguntava, um pouco chocado ao ver Artemis e o Sr. D no mesmo lugar. Eu vim aqui, porque neste lugar as árvores não bloqueiam tanto a vista. Artemis respondia enquanto ela colocava as mãos nos quadris. Dionísio observava o riacho e a enorme elevação que ficava a alguns metros de distância. É verdade, graças ao riacho tudo fica um pouco mais visível. Mas escolhi este lugar principalmente porque a bandeira vermelha está no pé da descida. Dionísio respondia com a sua típica expressão de tédio ao olhar para a falésia e para a bandeira, juntamente com a loura que estava perto da bandeira. Ela tinha cabelos loiros um tanto longos com um rosto um tanto bonito, mas seu corpo atarracado e rústico arruinou sua beleza. Ainda assim, ela ainda era uma mulher bonita, mesmo que ela não chegasse perto de Annabeth. E sem falar em compará-la com Artemis. Você quer ver Bel em ação? Eu pensei exatamente a mesma coisa. Se fôssemos vê-lo, seria onde estava a bandeira inimiga. Artemis olhou para o topo do penhasco, e como a loira estava dando ordens a um grande número de arqueiros que estavam escondidos entre as poucas árvores e rochas que havia naquele lugar. Isso mesmo. Este é o lugar perfeito para ver o quão bem ele age, e ver o que mais importa para ele. Receba meu respeito, o ajude Brilha e Lilia quando elas estiverem em perigo. Artemis baixava o olhar enquanto cruzava os braços. Só espero que Zoe e Phoebe estejam vigilantes. Eu não me perdoaria se algo acontecesse com elas por tentarem dar um voto de confiança a um homem. Dionísio observou como uma sobrancelha erguida o olhar misterioso e pensativo de Artemis, mas decidiu não dizer nada e deu a Kiron um olhar. O centauro assentiu seriamente e soprou ruidosamente uma buzina em suas mãos, soando o alarme sinalizando o início do jogo. Salto de linha. Eu sei que você não gosta da ideia, mas Lady Artemis ordenou que nós os deixássemos sob os cuidados de Bel para capturar a bandeira inimiga. Nós cuidaremos de qualquer emboscada que vier em direção à nossa bandeira. Furtividade é nosso ponto forte, você sabe. Zoe tentava explicar mais uma vez com um sorriso nervoso, mas as meninas não pareciam dispostas a ouvir. Mas... E se não conseguirmos? Ele vai nos culpar e me bater como se fosse meu pai. Lilia gritava enquanto cobria a cabeça de medo. É certo. Brilha exclamaria. Sempre que algo não saía como meu pai queria, ele sempre me batia. Phoebe daria um passo à frente com um olhar muito sério. Ouçam, caçadores. As duas garotas olharam para cima com um pouco de surpresa. Isso mesmo, vocês são caçadores. Foi isso que vocês se tornaram quando decidiram seguir Lady Artemis. Não posso tolerar que vocês tenham medo de um homem, mas vou tolerar menos ainda que vocês tenham medo de levar um golpe. Tanto Zoe quanto Bel, que também estava testemunhando a conversa, ficaram impressionados com suas palavras. Quando eles decidiram se tornar caçadores, eles não apenas decidiram sair das garras de seus respectivos pais, mas também decidiram enfrentar monstros e, em algumas ocasiões, semideuses. Portanto, eles não podem esperar sair ilesos em todas as lutas que eles vão lutar. Em suas vidas. Eles vão levar pancadas, mordidas, queimaduras, cortes e coisas piores. Phoebe lhes dava um sorriso caloroso e descansava as mãos na cabeça das meninas.
Mas ao contrário de antes, vocês não vão ficar sentados sem fazer nada, porque vão devolver a dor recebida 3 vezes mais forte. Entenderam? Sim, mas, as duas garotas responderam ao mesmo tempo. Poeb lançou a B um olhar sujo. E se ele fizer algo com você, não hesite em me dizer para que eu possa pregar suas partes em uma árvore. Bel revirou os olhos com tal declaração, embora estivesse feliz em ver que as duas garotas já estavam um pouco mais seguras. Boa! É a buzina, Zoe dizia séria. Nos vemos logo. Poeb dizia, para que depois os dois desaparecessem entre as árvores. Os dos exploradores devem começar por el norte e sur. Todos os demais, cubram os flancos e ocultem-se entre os árvores para derribar a el inimigo que se acerque. Uma vez que sus bajas nos permitam ter uma vantagem numérica, iremos a buscar a bandeira. Bel e as meninas observaram Annabeth dar ordens a seus homens, que rapidamente se espalharam para cobrir as posições. A mulher percebeu que estava sendo observada e se aproximou de Bel com um sorriso. Vocês podem fazer o que quiserem. Eu não sei como vocês são, mas Slayers gostam de combate furtivo e sanguinário. Mas eles não são do tipo que ficam por perto e defendem. Annabeth cruzou os braços com um sorriso amigável dirigido às meninas. Embora se eles quiserem, eles podem ficar conosco. Espero que nossos batedores não sejam encontrados e um deles consiga localizar a bandeira. E se algum deles não voltar, nós a encontraremos de qualquer maneira. Annabeth diria, fazendo os 3 levantarem uma sobrancelha. O capitão riu um pouco de suas expressões confusas. Se algum deles não voltar, significa que os inimigos estão se abrigando ou se reagrupando naquela área. Talvez pudesse ser no Oriente ou no Ocidente, mas já teríamos uma orientação, e isso não nos complicaria muito graças à nossa superioridade numérica. Annabeth deu a Bel um sorriso desafiador. Na verdade, este é um jogo que esperávamos há muito tempo. Os filhos de Ares sempre dizem que o pai deles é muito melhor na guerra do que minha mãe. Acho que é hora de mostrar a eles que força e quantidade não são só as coisas decidem uma batalha. Bel assentiu com um sorriso. Eu sei muito bem. Ares controla a guerra através da brutalidade, violência e horrores na batalha. Enquanto Atena controla a guerra através da sabedoria, estratégia e justiça. Por isso, eles têm uma grande rivalidade entre si. Filhos, porque seguem o mesmo raciocínio de seus respectivos pais. Annabeth assentiu, satisfeita com o conhecimento de Bel. Vejo que você é um pouco ignorante. Quando esta batalha acabar, gostaria de saber de que país você vem, embora possa ver que você tem traços asiáticos. País. Espere um minuto, os campistas sabem que sou de outra dimensão? Bel se perguntou internamente com alguma preocupação. Então, o que você vai fazer? A pergunta de Annabeth trouxe Bel de volta à realidade. Lady Artemis me deu a missão de capturar a bandeira inimiga junto com os dois, então é isso que eu pretendo fazer. Bel esclareceu, colocando as mãos na cabeça das garotas, fazendo com que ambas olhassem para o chão com um pouco de medo do contato. Annabeth assentiu. Faça o que você quiser. Se você realmente for tão forte como todo mundo diz, então você não terá nenhum problema. O que vocês dizem? Eu me pergunto que tipo de rumores foram formados, Bel pensaria antes de começar. Salto de linha. Bel e as meninas caminhavam entre as árvores com grande tranquilidade. Lilia e Brilha estavam um pouco afastadas de Bel enquanto olhavam ao redor, bastante nervosas com o que poderia acontecer. Bel olhou para seus 2 companheiros com uma carranca. Eu não sei o que Artemis está pensando, mas não é uma boa ideia mandá-los para uma luta quando eles ainda não lutaram contra monstros fracos. É verdade que eles têm experiência de combate, mas é uma grande mudança de praticar com um punhal de madeira para praticar com espadas de verdade.
Bill parou imediatamente quando viu um homem deitado ao pé de uma árvore, com grandes feridas por todo o corpo. Embora eles não parecessem ser realmente profundos, penas azuis, é o batedor que Annabeth enviou para o norte. Bill rapidamente se aproximou do homem enquanto Lilia e Brilha olhavam a alguns metros de distância com uma pitada de preocupação. Bill se ajoelhou na frente do homem com um olhar um pouco preocupado. Está bem? O homem sorriu levemente. Sim, eles não são ferimentos muito graves. Mas são tantos que eles são péssimos. O homem olhou para o lado onde havia uma brecha a poucos metros de distância. Todo mundo estava naquela direção. Tenha cuidado, porque quando tentei passar fui surpreendido por um grande número de arqueiros. Mas uma coisa é certa, passando por aquele penhasco, deve haver a bandeira. A bandeira, Bill disse com um sorriso torto enquanto olhava para o caminho que deveria seguir. Ele olhou para o lado um pouco surpreso com o que viu com o canto do olho. A vários metros dele, estavam Artemis, Quiron e Dionísio. Os dois deuses já haviam notado sua presença e o encaravam, enquanto o centauro olhava fixamente para o penhasco. Bill sorriu desafiadoramente ao ver que Artemis estava olhando para ele enquanto ia testemunhar sua vitória desde o início. Bill se levantou rapidamente e olhou para as duas garotas com um grande sorriso. Meninas, a bandeira está à frente. As duas garotas se entreolharam, depois olharam para Bill e as sentiram um pouco nervosas. Bill começou a correr rapidamente em direção à bandeira, deixando as meninas um pouco para trás para garantir que nada acontecesse com elas no penhasco. Artemis estreitou os olhos ao ouvir isso, pensando incorretamente. Bill rapidamente captou um som estranho e parou, então chamou sua atenção quando algumas figuras passaram por ele e foram direto para as duas garotas. Aparentemente as meninas não tinham notado. Bill olhou para o penhasco, depois olhou para eles. Se ela parasse para ajudá-los, isso poderia significar que o grupo de Annabeth chegaria primeiro e tiraria sua chance. Bill não precisava pensar muito mais sobre o que deveria fazer. Eu apenas respondo com um grande suspiro cansado. Brilha e Lilia paravam de correr abruptamente quando um golpe de espada era direcionado para Lilia. Brilha pulou para trás, separando-se ligeiramente de Lilia, enquanto a outra moveu seu pequeno corpo ligeiramente para o lado, esquivando-se por pouco do ataque. O homem atarracado se posicionou na frente da mulher com um sorriso um tanto presunçoso no rosto, enquanto um grande número de homens assistia ao show por trás com o mesmo sorriso. Desculpe menina, mas não fazemos diferença entre crianças, mulheres, velhos e homens. Embora Lilia tenha conseguido se esquivar do ataque, ela congelou completamente. Um grande medo invadiu seu estômago, até explodir por todo o seu corpo. Não consigo me mexer, Lilia pensava enquanto observava horrorizada o homem começar a erguer a espada. Os homens continuariam a observar com um sorriso, mas sua expressão de repente mudou quando sentiram uma grande nevasca passar por eles. Agora, fique no chão e não se levante. O homem gritava enquanto começava a correr rapidamente em direção à garota. Tudo ficou em câmera lenta, e graças a isso, pôde-se ver como a expressão satisfeita do homem começou a mudar lentamente para uma de surpresa, cortesia de Bill, que apareceu do nada e estava segurando sua espada com força sem nenhuma armadura. A grande força que Bill aplicou colidiu com a dele, fazendo com que o homem cambaleasse para trás. Bill apertou a espada e começou a girar em alta velocidade, fazendo com que o homem começasse a se mover como um manequim. Bill flexionou a espada para trás, fazendo com que o homem lhe mostrasse as costas. Bill observou isso como uma expressão calculista o tempo todo, agarrou firmemente a parte de trás do pescoço com uma mão e largou a espada.
Ele então começou a enterrar com força o rosto do homem no chão, fazendo com que seu capacete se quebrasse, enquanto aplicava uma chave de braço com a mão livre em um de seus braços, tornando o homem incapaz de se recuperar no meio do voo. Que diabos! Uma mulher gritaria alto enquanto se lançava contra Bill, tentando agarrá-lo pelo pescoço. A mulher piscou em choque quando Bill aparentemente deixou uma imagem residual de seu ponto de vista. A mulher não desistiu ali e rapidamente procurou Bill, que estava a 1 metro de distância dela, com a mesma expressão calculista do início. A mulher se lançaria com sua espada na tentativa de cortá-lo, mas Bill moveria seu corpo para o lado sem qualquer dificuldade. O homem de cabelos brancos rapidamente se esquivava de outro corte direcionado a ele, dando passos crescentes para subir em suas costas e lhe dar uma grande cotovelada que destruiu seu capacete. O sujeito continuou cambaleando até cair em cima da mencionada mulher. Outro homem começaria a atacar Bill com vários golpes que o homem de cabelos brancos evitou sem dificuldade. Na verdade, sua expressão parecia um pouco entediada às vezes. Lilia e Brilha se amontoaram enquanto observavam, enquanto Bill as defendia com os olhos arregalados. Os movimentos que fazia pareciam dançar com os inimigos da beleza que seus passos exalavam. Era algo incrível em seus olhos. Embora fosse muito mais incrível para eles ver como um homem os estava defendendo. Bill continuou a se esquivar do homem à sua frente, até que viu 2 mulheres que apontavam arcos para ele. O homem de cabelos brancos evitou outro corte do homem e apontou a palma da mão aberta para as 2 mulheres. Em menos de 1 segundo, 2 bolas de fogo saíram de sua mão ao mesmo tempo e impactaram fortemente contra os arcos, quebrando-os no local e deixando as 2 mulheres com os olhos arregalados em choque. Bill se esquivou de mais um golpe, posicionando atrás dele e dando-lhe um tapinha forte na cabeça que o fez dormir, já que ele não estava usando capacete. Ele rapidamente se virou, seus olhos presos, quando uma mão estava a centímetros de sua cabeça. No entanto, a visão e os reflexos de Bill eram muito mais rápidos, fazendo com que ele agarrasse com força a mão de seu agressor e o puxasse por cima do ombro, fazendo com que ele batesse com força no chão, criando uma pequena cratera. Aparentemente, Bill não teve que acabar com ele, pois ele ficou inconsciente pelo impacto. 2 outras mulheres apareciam das árvores, bem perto de onde Lilia e Brilha estavam. Bill não perdeu tempo e deu alguns passos para trás até ficar posicionado de costas para eles de uma forma muito protetora, mantendo o olhar totalmente sério. As 2 garotas ergueram os olhos para olhar o rosto dele e pegaram sua camisa com força com suas pequenas mãos, indicando que se sentiam muito seguras com ele por perto. As 2 mulheres atacaram uma após a outra. Mas não ajudou. Bill desviou a espada da primeira mulher com as mãos nuas e deu uma cotovelada forte nas costas dela, amassando sua armadura completamente. A segunda mulher tentou cortar seu estômago, mas Bill novamente desviou sua espada para cima. Em seguida, levantou o cotovelo da mulher e deu um soco forte nas costelas laterais com a mão livre, fazendo com que a mulher caísse no chão com o choque. "Estão bem?" Bill perguntava com um tom protetor, enquanto virava a cabeça para olhar para eles. Ambas as garotas apertaram ainda mais a camisa de Bill. Sim, eles responderam em uníssono, enquanto olhavam para Bill com um brilho nos olhos que indicava admiração. Bill se virou e se ajoelhou para dar um tapinha nos ombros das 2 garotas com um sorriso doce no rosto. "Ouça, o que está à frente é algo muito perigoso. Eu não gostaria que nada acontecesse com você, então espere aqui até eu capturar a bandeira." Ambas as meninas abraçariam Bill com força. "Mas e se mais bandidos vierem?" Os 2 diriam ao mesmo tempo, com os olhos vidrados. Bill apenas balançava a cabeça em diversão e empurrava as meninas para longe dele. "Não se preocupe, tenho certeza de que não há mais ninguém na área que não tenha sido derrotado."
Como sabes? Eles iriam repreender as duas garotas ao mesmo tempo, fazendo com que Bill risse internamente no momento e na expressão fofamente assustada que eles usavam em seus rostos. Bill colocou as mãos em cima da cabeça das garotas com um sorriso calmo, fazendo com que as duas garotas o olhassem atentamente. Você confia em mim? Ambas as garotas ficaram em silêncio por alguns segundos, até que finalmente colocaram suas respectivas mãos em cima da mão de Bill. Sim. Eles responderam ao mesmo tempo que fecharam os olhos para sentir o calor e a tranquilidade que a mão de Bill emanava. Bill levantou-se e deu-lhes um último sorriso. Então fique aqui. Nada vai acontecer com você, eu prometo. As duas garotas se entreolharam como uma pequena pitada de preocupação que rapidamente se dissipou. Eles deram a Bill um pequeno sorriso agradecido e assentiram, fazendo com que Bill se virasse, satisfeito com a resposta. Você já está saindo. A melhor parte ainda está por vir, Dionísio diria com uma sobrancelha levantada enquanto observava Artemis caminhar em direção à sua cabana. A deusa parou e olhou por cima do ombro para observar o deus. Dionísio ficou um pouco surpreso ao ver um sorriso se espalhar no rosto de Artemis. Já viu o que queria ver. Salto de linha. Bill olhou para sua mão enquanto continuava a andar lentamente para frente. A condição física deles, reflexos, velocidade, absolutamente tudo, é muito pior do que os caçadores. Ainda assim, eles conseguiram me prejudicar um pouco, embora fosse por causa do meu excesso de confiança. Bill pensaria enquanto observava ter um corte nos 4 dedos e um corte logo abaixo do polegar. Embora o dano tenha sido muito superficial. Bill apertou levemente o punho seriamente danificado. Foi quando eu peguei a espada. De qualquer forma, isso me ajuda a saber que se eu confiasse em mim mesmo contra oponentes mais fortes, eu poderia ter um tempo muito difícil. Bill parou de andar quando as vistas ficaram ainda mais claras, graças à falta de árvores na área. Ele rapidamente baixou o olhar e pôde ver a vários metros de distância como a bandeira inimiga estava no lugar, junto com uma mulher de cabelos loiros. Vejo você finalmente, menino da profecia. A mulher gritava, fazendo Bill olhar para ela seriamente. Bill empurrou o polegar atrás dele. Perdi muito tempo voltando para lá, então não vou perder mais tempo com conversa fiada. Os olhos de Bill se estreitaram ameaçadoramente. Ah, você me dá a bandeira, ah, vou ter que forçá-lo a me dar. A mulher começou a rir muito alto, fazendo com que Bill levantasse uma sobrancelha. O homem de cabelos brancos não sabia que achava tão engraçado, porque não estava brincando. A mulher parou de rir e deu a Bill um sorriso desafiador. Se você quiser. A loira puxou sua espada. Então venha buscá-la. Que assim seja. Bill diria com um pequeno sorriso enquanto estendia os dedos. Bill parou de esticar os dedos e sua expressão calculista voltou ao seu rosto. Ele se posicionou para largar uma maratona e começou a correr em velocidade média. Os olhos de Bill escanearam as rochas e as poucas árvores antes de chegar ao penhasco. E era por isso que ele não estava indo em sua verdadeira velocidade. Ele não queria ser incomodado quando estiver prestes a pegar a bandeira. A loira deu um sorriso um tanto traiçoeiro. Em nenhum momento eu disse que seria só você e eu, pensava El. Um grande número de arqueiros se revelava de seus esconderijos, para espiar enquanto mirava em Bill. O homem de cabelos brancos arregalou ligeiramente os olhos, dando-lhes um brilho intrigante. Desculpe desapontá-lo, mas meus sentidos não caíram como minhas estatísticas. Tudo ao seu redor começou a ficar um pouco mais lento do que o normal enquanto ele observava todos os inimigos saírem do esconderijo e começarem a mirar nele. Um dos homens mais próximos a ele começou a carregar a flecha.
O cara não conseguiu terminar, pois Bel apontou para ele em um segundo e uma bola de fogo atingiu quase imediatamente. A loira deu um passo para trás e cerrou os dentes. Como diabos ele viu isso tão rápido? Ele mal tinha espiado. E não só isso, ele também é filho de Estia e por isso ele pode usar fogo. Eu pensaria em choque. A loira cerrou os punhos com força e ergueu a espada. Não leve isso de ânimo leve, ataque todo mundo. Bel aumentou sua velocidade ainda mais à medida que mais arqueiros saíam de diferentes esconderijos. Isso vai ficar um pouco difícil, Bel pensaria enquanto olhava para o grande número de arqueiros que estavam começando a aparecer. Bel pulava e começava a girar em várias direções enquanto atingia todos os arqueiros da sala. Numerosas bolas de fogo saíram do lugar, fazendo aquela parte daquela floresta parecer uma área de tiro de fogos de artifício. Ele não vai me dar tempo. A menos que eu use a nova técnica, Bel pensou enquanto caía de joelhos e olhava para todos os alvos dispersos que ainda estavam ativos. Bel rapidamente se levantava e parava muito, evitando as primeiras flechas que cravavam no chão. Ele deu uma cambalhota no ar, virando de cabeça para baixo enquanto observava alvos tentando se esconder em sua cobertura para recarregar. Bel não perdeu tempo lançando 3 bolas de fogo em direções totalmente diferentes, movendo seu corpo pelo ar de uma forma que nem os melhores acrobatas poderiam imitar. Eu caio no chão com um pouco de força, enquanto coloco minha mão no chão para me impulsionar para outro grande salto. Sem sequer virar o rosto, Bel mirou no penúltimo arqueiro e o acertou em cheio com uma bola de fogo. O arqueiro restante disparou sua flecha em Bel, e era tecnicamente impossível para ele se esquivar, já que ele ainda estava no ar. A loira arregalou os olhos com um pouco de horror, vendo a direção que a flecha estava tomando. Merda, vai direto para a nuca dele. Isso vai matá-lo. Dava para ver como a flecha avançava em um rosto lento, até ficar a poucos centímetros do pescoço de Bel. Pouco antes de atingir, as chamas começaram a se materializar na parte de trás da cabeça de Bel e atiraram com força na flecha, queimando-a completamente. A mulher assistiu em choque quando Bel removeu a flecha. Sua expressão mudou lentamente para horror quando viu Bel. Não para, seus ossos. Bel caiu de cabeça na beira do penhasco e começou a rolar com enorme velocidade enquanto descia o penhasco. Quiron e Dionísio fizeram uma leve expressão de dor enquanto observavam Bel rolar sobre rochas, galhos e outras coisas dolorosas. A loira continuou a assistir em uma mistura de choque e horror enquanto Bel continuava rolando no chão até que ele estava bem na frente dela. A mulher teve um vislumbre da expressão facial de Bel, e ele parecia estranhamente calmo. Depois disso, a garota o perdeu de vista. Ela só podia ouvir um barulho estranho de frenagem atrás dela, como se um carro tivesse freado no chão. A loira olhou para trás em completo choque ao ver que Bel estava ajoelhado alguns centímetros atrás dela. O homem de cabelos brancos não perdeu tempo e desembainhou uma de suas adagas, depois a colocou rapidamente no pescoço da mulher. Você se render? Bel perguntava com um olhar completamente sério. A mulher só pôde olhar para ele em completo choque por alguns segundos. Nesse momento o grupo de Annabeth chegou ao penhasco para assistir a cena toda com uma leve surpresa. Os olhos de Dionísio e Quiron se arregalaram ao ver que Bel estava como se nada tivesse acontecido depois de tal queda. Outros filhos de Ares apareceram entre as árvores e observaram tudo sem dizer uma palavra. Bel olhou para eles, fazendo com que todos largassem a arma no chão e dessem alguns passos para trás. A loira finalmente começou a levantar os 2 braços com leves tremores enquanto ainda estava em completo choque com o que presenciou. Vendo isso, Bel abandonou sua expressão séria e deu a ela um sorriso gentil enquanto baixava sua adaga. No final, eu tive que forçá-lo.
Bel diria com um tom levemente zombeteiro enquanto se virava e embainhava sua adaga, indo para a bandeira. Com as palavras de Bel, a mulher finalmente acordou de seu transe e rangeu levemente os dentes, então cruzou os braços e deu a ele um sorriso desafiador. Um semideus pode ser tão forte. Eu simplesmente não consigo imaginar. É óbvio que ele é o escolhido. Bel continuou andando calmamente, até que finalmente estava na frente da bandeira. Olhou para todos os filhos de Ares que estavam ali, como se esperasse que alguém fizesse alguma coisa. Todos que estavam lá apenas desviaram o olhar. O homem de cabelos brancos sorriu aparentemente satisfeito e agarrou a bandeira com uma mão, depois a ergueu o mais alto possível. Muitos aplausos, assobios e aplausos começaram a ser ouvidos de seus aliados. Phoebe, Zoe, Lilia e Brilha acabaram de se juntar a Annabeth e começaram a bater palmas alegremente também, exceto por Phoebe, que apenas cruzou os braços seriamente. Bel continuou acenando a bandeira com um grande sorriso. Dionísio e Quiron estavam batendo palmas calmamente com sorrisos satisfeitos em seus rostos. Sem dúvida, ele provou ser alguém incrível. Exatamente como esperávamos. Eu diria Quiron. Sua expressão satisfeita mudou para uma de confusão. Embora eu não consiga entender como ele é filho de Laodécia, já que ela é uma serva, e como tal, ela não pode ter filhos, assim como Lade Artemis. Quiron deu de ombros. Acho que não importa, já que agora será revelado quem é o pai dele. O quê? Perguntou Dionísio, lançando-lhe um olhar incrédulo. Quiron deu a ele um olhar estranho. Por que você pergunta? Você sabe muito bem, senhor. É uma tradição para os deuses reivindicar seus filhos depois de sua primeira vitória no Capture the Flag. Dionísio olhou muito sério para Bel. Merda, espero que os dois tenham conversado para não gerar controle. Os olhos de Dionísio ficaram em branco com o que via. Quiron quase tropeçou em algo invisível, enquanto todos os campistas sem exceção criavam um silêncio inacreditável e estranho no local. Eles apenas olharam para Bel com os olhos bem abertos. O que está acontecendo? Lilia e Brilha perguntaram enquanto observavam Zoe e Phoebe com grande curiosidade e confusão. Eu nunca teria imaginado, ambas as mulheres diriam em uníssono. Bel parou de agitar a bandeira quando percebeu que todos estavam olhando para ele de forma estranha. Ele pensou consigo mesmo, sentindo algo estranho acima de sua cabeça. Bel olhou para cima para ver como um pequeno raio e uma pequena coroa que simbolizava o casamento estava no topo de sua cabeça. Quiron rapidamente se ajoelhou em grande respeito. Todos saúdam Belcranel, filho de Zeus, senhor dos relâmpagos, é o governante dos céus, era a deusa do casamento, rei e rainha do Olimpo. Todos eles se ajoelharam assim como Quiron, fazendo com que Bel olhasse para todos eles em estado de choque. Dionísio é o único que ficou de pé, enquanto observava tudo isso com um pequeno sorriso. Como eu poderia esperar que eles dissessem uma única palavra um para o outro se ele odeia Zeus tão fervorosamente? Certamente as coisas estarão muito agitadas no Olimpo hoje com os dois gritando. Enquanto isso, no chalé de Ártemis. Ártemis olhou pela janela de sua cabine seriamente ao sentir um pequeno indício do poder de Zeus e Hera. Eu nunca imaginei que ele pudesse ser meu irmão, mas nem mesmo em meus sonhos eu poderia ter visto que ele também seria filho de Hera. Ártemis dava um grande suspiro cansado, então apoiava o queixo na beira da janela, expressão ternamente desanimada. Agora, que tipo de história meu pai vai criar para que os campistas não descubram a verdade? Dizer que ele é um semideus de dois deuses não vai funcionar. Fim do capítulo. Nota de Vástria. Espero que tenha gostado, e sinto muito pela demora, mas essas semanas ando muito ocupada. As coisas provavelmente mudarão até o final de outubro, então as atualizações não serão tão constantes quanto antes até que eu tenha menos trabalho a fazer.
Espero que tenha gostado do capítulo, e espero que nos vejamos o mais rápido possível. Uma saudação. Número de palavras: 6.078 palavras. XXXXXXXX